Então, apresentando a vocês de maneira mais próxima o kit. Na parte superior esquerda do kit, nós teremos a sequência convencional de brocas, né, bem como os pinos estabilizadores e os extratores de mucosa. Como a gente conversou, a broca 1.3, né, para os pinos fixadores, 3 pinos fixadores vêm no kit, né, e os extratores de mucosa, que são componentes opcionais, a gente não necessariamente tem que utilizar, um para cada anilha. Né? Outra indicação interessante, como também conversamos, é a indicação para cirurgia de reabertura. Na sequência convencional, vem aqui bem explicitado pela cor da anilha. A broca 2.0 nós podemos utilizar para as 3 cores. Né? Ela tem uma ponta ativa, então não existe broca lança, como alguns kits convencionais. Então a gente pode usar a broca 2.0 em qualquer uma das anilhas. Né? Então a gente vai ter aqui do outro lado já os guias de broca para 2.0. A 3,5 também pode ser utilizado nas 3 medidas de anilha. E daí por diante, aí sim, fica uma coisa específica para cada cor de anilha. Então na azul, né, que são implantes 3,75, 4 e 4.3, a gente vai utilizar então a partir daqui. 3,75, 4, 4.3, sendo essas duas já pode também ser utilizada nos guias de broca verde, nas anilhas verdes, assim por diante. 5 e 6 apenas nas anilhas verdes, perfeito? Mais abaixo, aqui, nós teremos as chaves de inserção para contraângulo e para catraca, também referente, né, cada uma cor de anilha diferente. Então, rosa, azul, verde, e todas elas no offset padrão, né, H9. Os estabilizadores também, mesma história. Nós teremos um par, né, para anilha rosa, 3 para anilha azul e um par para anilha verde. E mais abaixo, vou virar aqui para vocês verem melhor. E mais abaixo nós teremos os estabilizadores com 2 diâmetros diferentes para H11, né, naquele offset opcional, bem como a chave de catraca opcional H11. Aqui do lado nós já teremos a chave NEL, né, para fazer o torque nos componentes se necessário, ou nos estabilizadores, né, com contraângulo ou de maneira digital. E mais abaixo, na parte inferior do kit, nós teremos a sequência de brocas de sobrefresagem, né, se for um osso mais denso. Então a broca 3,5 mais, como a gente chama, e na sequência a sua piloto, que pode ser na anilha rosa ou na anilha azul. A 3,75, como já conversamos, apenas anilha azul. Então, 3,75, piloto na anilha azul. 4.0 da mesma forma, 4.3 da mesma maneira. A 5 já é na anilha verde, correto? Então, na anilha verde, a 5.0 mais e a broca piloto para anilha verde, tá bem? Do lado direito do kit, nós teremos os guias de broca, né, que é o que vai encaixar no nosso guia cirúrgico e guiar as nossas brocas. Então, aqui na parte superior, deixa eu virar mais uma vez, colocar dessa maneira. Então, na parte superior do kit, que é essa aqui, a gente vai ter os guias de broca para a sequência convencional. E na parte inferior, nós vamos ter os guias de broca para a sequência de sobrefresagem, a sequência a mais. Lembrando que as brocas piloto, elas não precisam dos guias de broca, elas vão diretamente na anilha, tá bem? Então, a título de demonstração, vamos analisar esse caso aqui. A gente tem uma maxila bastante atrófica, tá? Poucos dentes, a gente tem 5 dentes. Aqui nessa posição a gente tem um canino, tá? Isso aqui foi um erro da impressão, mas vai dar para a gente entender bem o caso, apesar disso. Então essa é a situação, tá? E foi planejado 6 implantes, tá bem? O guia está bem estável, está bem adaptado, a gente pode observar nas janelas. A hidratação está bem adaptada. Mas se observar pelo fato da maxila ter muita reabsorção, realmente
e poucos dentes também, não dá para a gente confiar 100% nossa estabilidade e nosso posicionamento apenas nisso. Então a gente tem que lançar mão de um dispositivo adicional, que são, né, nossos pinos de fixação. Nesse caso foi planejado apenas um aqui, bem no palato. Numa situação real, provavelmente com pressão digital a gente conseguiria fazer a inserção e o posicionamento desse pino, na maxila no caso. Aqui a gente não vai conseguir, o FDM, né, o filamento ele tem alguma resistência. Mas na situação real provavelmente a gente conseguiria. Se não conseguisse, faríamos a fresagem com a nossa broquinha no ponto 3 sem problema algum e a colocação do nosso pino conforme o planejamento. Tá? Então vamos simular agora a sequência depois da instalação do nosso kit. O primeiro passo seria a extração de mucosa, que, como a gente já conversou, é um passo opcional, não é obrigatório. Então a gente vai colocar, no caso nós temos anilhas rosas, vou colocar aqui do lado o relatório cirúrgico, né, desse caso, mas são todos implantes de 3,5 de diâmetro. Então a gente vai posicionar velocidade, né, rotação de inserção de implante, e vamos posicionar primeiro dentro da anilha para aí sim acionar. A gente nunca entra já com a anilha, com a broca ou o extrator de mucosa já girando, já pisando, né? Então primeiro a gente posiciona, depois sim é que a gente vai pisar e realizar alguma pressão. Feito isso, a gente vai dar a sequência, que também poderia ser a primeira broca. Então, a broca 2 está aqui. E aí sim vamos usar o nosso guia de brocas, né? Que é este daqui, que tem a broca 2.0 para a anilha rosa. Tá? Então, ele vai dentro da anilha e a broca dentro do guia. O ideal é levar todo o conjunto junto. Né? Você primeiro põe no guia de brocas e aí sim você leva junto com a anilha. Mesma história que a gente conversou para o extrator de mucosa, nunca ativa antes, a gente primeiro coloca lá, posiciona, tem certeza que o guia está em posição e aí sim a gente vai ativar a nossa broca até a marcação adequada. Então, dá para ver as marcações. Então, a gente vai da mesma forma que uma situação convencional, né? Posicionou lá, fez a fresagem. Fizemos com a broca 2. Neste caso, basta inverter aqui nosso guia de brocas e a gente vai para a broca 3,5. Então, mesma história. Primeiro colocamos no nosso guia de brocas e aí levamos todo o conjunto junto. Certificou que o guia de broca está em posição, aí sim a gente ativa a broca e vai até a marcação indicada. Tá bem? Então, bem tranquilo. Não tem muito para onde fugir. É questão realmente de aplicar esses conceitos e a gente consegue fazer a nossa cirurgia guiada. Então vamos supor, né, fizemos a fresagem com a 2.0 com a 3,5, provavelmente nessa maxila a gente já iria fazer a instalação dos implantes. Mas vamos supor que a gente tem um osso bastante denso aqui no caso, tá? Um osso tipo 1 ou tipo 2. Como seria essa sequência? Se fosse um osso tipo 1 ou 2, nós necessitaríamos para o hélix de fazer uma sobrefresagem. Então a gente tem uma reguinha específica, que é a 3,5 mais, certo? No caso para a anilha rosa, né? E aí além da fresagem da 3,5, a gente necessitaria da broca de sobrefresagem 3,5 mais. Correto? Então, mesma história. Primeiro nossa broca. Deixa eu colocar contra ângulo. Primeiro nossa broca no guia de brocas e na sequência aí sim levamos até o guia cirúrgico. E aí faz a fresagem normalmente. Rafael, mas o osso é muito denso. Muito denso mesmo. A gente precisa remover cortical, que a gente sabe que não é o caso na maxila. Então, nesse caso, a gente pode ainda lançar a mão da broca piloto
E aí, apenas relembrando, a broca piloto ela vai diretamente na anilha, ela não utiliza guia de brocas. Então, e ela tem um stop, ela realmente vai fazer apenas a fresagem até um certo ponto. Tá bem? Você não vai conseguir passar dali, você vai diretamente. Essa sim, você não precisa do guia de brocas para elas, tá certo? E aí, por último, a inserção do implante também. Esse não tem guia. A gente leva diretamente e aí ele vai ter um stop. Ele vai parar ali. Tá bem? E aí nós temos o sextavado para ter certeza da posição daquele implante, dependendo do componente, como a gente for utilizar. Nesse caso, nós temos 6 implantes e a gente já conversou sobre a falta de estabilidade. Então, o que é que a gente pode fazer também? Utilizar os nossos estabilizadores, exatamente para aumentar a estabilidade. Então, nesse caso, a gente tem um par. O ideal seria não começar como eu fiz aqui, por esse, mas de repente um em cada extremidade. E aí a gente vai rosquear diretamente na rosca interna do implante. E aí esse componente ele vai aumentar ainda mais a estabilidade do nosso guia. Certo? Então ele fica lá preso, né, diretamente no implante. O implante tem que estar bem travado, logicamente. E se ele não tiver um bom travamento, no que a gente dá torque contra torque, a gente pode comprometer na cirurgia. Mas no implante, né, que teve um bom travamento, a gente pode utilizar o nosso estabilizador antes de dar sequência na fresagem dos outros implantes. Né? Em casos múltiplos, a ideia é que a gente utilize estabilizadores nas extremidades. Tá bem? Com certeza a gente vai ter alguma perda em relação à irrigação. Então, como a gente também já conversou lá atrás, dá uma caprichada maior, pode utilizar uma irrigação adicional nesses casos.